Olá pessoal, tudo bom? Voltamos para falar hoje como utilizar a Bíblia no dia a dia. Nós já falamos no último vídeo sobre como utilizar a Bíblia na igreja, trazendo algum conhecimento para vocês sobre a questão de achar os livros, a divisão dos livros, as traduções, né? Algumas características que a Bíblia tem em relação a outros livros. E hoje nós vamos utilizar a Bíblia no dia a dia. Essa é uma parte importantíssima para nós também, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente que a Bíblia ela não serve apenas para você botar debaixo do braço e ir para a igreja, voltando da igreja, botar lá na sua estante, deixar ela na exposição lá e não utilizá-la mais, né? A Bíblia, a primeira coisa que você tem que entender é que ela é a palavra de Deus. Se ela sendo a palavra de Deus, ela é um alimento para a sua alma. E quantas vezes você se alimenta aí por dia? Aí? Quantas refeições você faz? Eu faço muitas e talvez eu não me lembre de quase nenhuma delas. Não tem problema. Eu leio e parece que às vezes eu esqueço. Também não tem problema. A gente vai dar algumas dicas, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você almoçou várias vezes e não se lembra, mas foi o almoço que te deu força para chegar até aqui. A Bíblia é a mesma coisa, você leu, talvez você não decorou o assunto, mas ela te deu força naquele momento para você prosseguir, para você caminhar. Assim é a palavra de Deus. Por isso que a primeira coisa que tem que levar em conta quando você tem uma Bíblia e você tem essa disponibilidade de tempo, na verdade a gente tem que arranjar um tempo no nosso dia para fazer uma leitura bíblica, algo mais pausado, um tempo de meditação na palavra de Deus. Primeiro ponto, leitura. Leitura tem que ser todo dia, tá? Você tem que ler a Bíblia todo dia, como eu falei para você, ela é um alimento. Mateus 4:4, Jesus diz assim, Jesus porém respondeu, está escrito, Jesus respondendo para Satanás quando ele estava sendo tentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se tem um lugar onde Deus fala conosco e já ficou registrado, é a Bíblia, né? Essa é a revelação de Deus para os homens, que a gente tem acesso a ela quando a gente assim bem entender. Você abrindo a Bíblia, é Deus falando, e você lendo, é Deus falando com você. A Bíblia fechada é mais um outro livro que não tem utilidade, vamos dizer assim. Mas se você ler, se você meditar, aí sim, ela é a palavra viva e ela transforma a sua vida. Então, importante, leitura da Bíblia todo dia, um capítulo, alguns versículos, ler sobre um tema, estude sobre um tema, tá? Eu vou te dar algumas dicas como procurar esse tema específico, aí, daqui a pouquinho já vou te passar essa dica. Outra coisa, memorização. Memorizar versículos é o ponto crucial na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que João registra que Jesus falou assim, e eu vos enviarei o Espírito Santo, e esse vos ensinará e vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Olha que interessante, como é que você vai lembrar de algo que você não sabe? Como é que você vai lembrar de algo que você não conhece? Então, por isso que você tem que ler e decorar. Esse texto que eu acabei citando para vocês, eu não preciso saber onde que ele está. Eu sei que está em João, no capítulo 14, versículo 26. Se eu tiver errado, depois você bota lá no comentário, tá? Estou falando aqui para você. Não me importa saber a localização exata desse momento. Mas se eu tenho isso na minha mente, e se eu tenho isso gravado, esse versículo, quando eu precisar, o Espírito Santo vai fazer eu me lembrar. Quando você vai aconselhar uma pessoa, quando você está passando por uma situação difícil, o Espírito Santo te lembra desse versículo. Aí você acaba se alimentando novamente dele. Há um estudo que diz que 15% do que você lê é o que você vai lembrar daqui 24 horas. Toda leitura você vai lembrar depois de 24 horas só 15%. Só que aquilo que você decora, aí você lembra 100%. Olha a importância de você decorar. É decorar? É decorar, é pegar um texto, ler, reler, aí depois você vai voltar nele outro dia, vai ler de novo, e aí o seu cérebro vai guardando essa memória e você tem o conhecimento da palavra de Deus. Outro ponto importante tratando-se de Bíblia é o estudo. A gente precisa estudar a fundo, porque se você passar aqui e ler um texto, aí você já não decorou,
aí mesmo que às vezes a coisa vai ficando difícil. Então, meu conselho é você estudar, tá? Você pode estudar um livro todo da Bíblia, pode estudar um capítulo, pode estudar um assunto, tá? Para você estudar um assunto, a Bíblia tem algumas Bíblias com concordância, tá? Concordância assim, ela vai falar, vai trazer os versículos sobre amor, ela vai te dar uma referência daquele mesmo versículo, daquele mesmo sentido em outro capítulo, em outro livro, para você lendo os textos que estão falando, por exemplo, sobre amor, tá? A chave bíblica também traz esboços dos livros da Bíblia. Outra coisa, o dicionário. O dicionário é importantíssimo, gente. Eu já comentei para vocês no primeiro vídeo que a Bíblia traz uma linguagem às vezes um pouco distante da nossa realidade, mas é uma questão de tradução para que ela venha se aproximar mais do original. Então, algumas palavras às vezes são difíceis. A gente precisa de um dicionário bíblico, tá? E um dicionário português. Um para a gente entender a palavra no nosso vernáculo, na nossa língua, né? No português, e também no significado bíblico, porque às vezes ela dá um significado maior a restrição da nossa língua, porque no significado bíblico ele vai te levar para um conceito de pensamento. Isso é importantíssimo, tá? Aí tem manual de temas bíblicos que você pode também adquirir, você pode buscar aí na internet. Outra coisa é o caderninho, é voltar para a escola, cara, é você pegar o texto bíblico, você ler, você anotar, você escrever, aí depois você volta na sua anotação, relê ela, aí daqui a pouco você lê um outro versículo lá na frente, te remete àquilo que você estudou, é estudar. Se o sistema de estudo funciona lá na escola, tem que funcionar para a nossa vida também. Aquilo que você aprende precisa ser memorizado, guardado, porque o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, essa é a importância de você usar a Bíblia no dia a dia. Não tenha a Bíblia como mais um livro na sua estante, não tenha a Bíblia como um enfeite na sua mesa de centro, não tenha a Bíblia como algo para você olhar, a Bíblia está aberta aqui, amém que a sua Bíblia está aberta, mas leia, abra a sua Bíblia para ler, para meditar, para estudar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te ajudar, vai te dar entendimento, assim como esse vídeo pode te ajudar. Tem outros materiais que podem te ajudar, outras ferramentas que podem te assessorar nesse estudo. E aí eu já te convido, vá para uma igreja, acompanhe as pregações, acompanhe os cultos de ensino, tenha essa paixão por aprender a palavra de Deus. As pessoas às vezes são movidas por movimentos, cultos de vitória, cultos mais chamativos, mas aquele que você vai lá, senta, fica lá 40 minutos aprendendo sobre um assunto, isso te traz uma riqueza, te traz uma base, uma estrutura de fé que você não tem noção quanto isso é importante para a sua vida. Mais uma vez eu te peço, curte aí esse vídeo. Se esse material é bênção na sua vida, passe para outro, que isso possa abençoar a vida de outro também. Se não é inscrito, inscreve no canal, aperta o sininho, nos ajude a divulgar essa mensagem, a divulgar que Jesus está voltando. E nós temos pressa que o mundo conheça o nosso Salvador. Deus abençoe, tenha um excelente dia e uma ótima noite.